importante também. Precisamos, nós médicos, valorizar mais os sintomas de vocês, dar diagnósticos mais precocemente, pedir exames mais precocemente, mas algo que a medicina ainda peca é que na medicina a gente ainda precisa de melhores ferramentas para avaliar vocês. A ressonância não é suficiente, os neurofilamentos não é suficiente, o exame físico não é suficiente. Então, a medicina precisa melhorar nesse aspecto também. Nós não temos bons métodos de monitorar a progressão silenciosa. Nós não temos bons métodos de dar diagnóstico na fase premonitória. Não temos, temos que melhorar. Nós temos alguns métodos. O problema é que muitos médicos nem sabem disso que eu falei. Que a doença tem 3 fases, a fase progressiva, que todo paciente tem progressão silenciosa. E os médicos que sabem precisam monitorar vocês para a progressão silenciosa. Não temos bons métodos para monitorar a progressão. Não temos bons métodos para diagnosticar a progressão silenciosa, para dizer que ela está acontecendo. Mas nós temos alguns métodos, e que são baratos, e que têm que ser utilizados. Teste dos 9 pinos, exame físico, cronometrar a caminhada, exame dos olhos, potencial evocado, tomografia de coerência óptica, neurofilamentos no sangue, neurofilamentos no líquor, GFAP no sangue, GFAP no líquor, medidas na própria ressonância, medidas de atrofia cerebral, atrofia do corpo caloso, carga de lesões, volume de lesões, lesões com anel de ferro. Nós temos alguns métodos para monitorar a progressão silenciosa. Eles não são suficientes para monitorar a progressão silenciosa, mas eles existem. Se eles existem, temos que utilizá-los. Melhor eles do que nada. Mas o Congresso deixou claro que precisamos melhorar muito a nossa capacidade de documentar, observar, acompanhar vocês e acompanhar a progressão silenciosa. Nós não estamos bons neste aspecto. Reforçou no Congresso que sim, que o Epstein-Barr vírus, o EBV, o vírus do beijo, ele provavelmente sim tem relação com a esclerose múltipla. Mas, como já falamos muitas vezes, não é ele sozinho que causa a esclerose, senão todas as pessoas do mundo inteiro teriam esclerose, porque todas as pessoas do mundo já tiveram contato com esse vírus. Mas a gente acredita sim, a medicina acredita sim, os médicos, os cientistas acreditam sim, que o Epstein-Barr vírus, quando ele entra no seu corpo, deve existir alguma coisa genética, alguma proteína, alguma outra coisa no seu corpo que não casa muito bem com o Epstein-Barr. E aí, algumas pessoas evoluem com a esclerose múltipla depois que tem contato com o vírus Epstein-Barr. Mas 99,999% das pessoas que têm contato com o vírus Epstein-Barr não vão evoluir com doença nenhuma. Mas a gente acredita que sim, que o Epstein-Barr ele é praticamente obrigatório para que a esclerose múltipla aconteça. Mas, de novo, se fosse sempre ele, certeza, só ele, todo mundo do mundo inteiro teria esclerose. Mas a medicina acredita que sim, ele é um dos grandes responsáveis pela esclerose múltipla. Não sozinho, como eu falei. Tem que ter genética, tem que ter proteína, tem que ter muitas outras coisas. Mas acreditamos que sim, o Epstein-Barr vírus é importantíssimo para o desenvolvimento da esclerose. Faltam 5 pessoas para o sorteio, hein? Podem compartilhar mais a live no Triangulinho, temos mais 15 minutos. Se chegar em 150 nessa reta final, tem sorteio de camiseta. E qual é assim, essa informação do Epstein-Barr abre alguns caminhos pra gente. Abre um caminho de tratamento. Então existem algumas medicações que estão tentando ser desenvolvidas.
que estão tentando ser desenvolvidas para o tratamento da esclerose baseado nessa informação do Epstein-Barr. Então existem remédios tentando ser desenvolvidos, tentando utilizar essa informação do Epstein-Barr, mas o que a gente acredita com muita força que um dia aconteça é a medicina desenvolver uma vacina do Epstein-Barr, igual desenvolver uma vacina do Covid, aplicar essa vacina a partir de agora nas nossas crianças, e daí erradicar a esclerose. Acabou. Nunca mais vai existir. Eu acho que vai acontecer isso algum dia. Eu acho que vai acontecer. Se tivesse acontecido um surto de Epstein-Barr vírus, nossa, vazou um Epstein-Barr vírus mutante lá do laboratório de Wuhan, da China, espalhou pelo mundo inteiro o Epstein-Barr vírus mutante, está causando esclerose nas pessoas. Eu acho que a medicina ia desenvolver, ia correr atrás, ia fazer uma vacina em tempo recorde. Então eu acho que algum dia a medicina ainda vai desenvolver uma vacina para o Epstein-Barr e vai vendê-la muito cara. Não acho que a indústria vai boicotar. Eu acho que não desenvolve porque é muito difícil. Igual não desenvolveram para o HIV e para outras doenças, porque é um vírus que muta muito facilmente. É um vírus que muda, que varia. Então não é fácil desenvolver vacinas. Não acho que a indústria está escondendo isso. Mas eu acho que um dia vão desenvolver. E quando desenvolver, vão vender por muito caro essa vacina. Até porque o Epstein-Barr também causa alguns tipos de câncer nas pessoas. Então essa vacina ajudaria a evitar alguns tipos de câncer também. Então eu acho que em algum dia desenvolverão uma vacina para o Epstein-Barr vírus. Podem gravar o que eu estou falando. Algum dia vão desenvolver uma vacina do Epstein-Barr vírus. E a partir dessa vacina, os casos de esclerose múltipla vão cair dramaticamente no mundo, os casos novos. Mas essa vacina não vai mudar a vida de vocês. Então, que bom que ela aconteça, tomara que previna muitos casos de esclerose múltipla de pessoas que nem nasceram ainda. Mas também espero que essa linha de Epstein-Barr vírus algum dia vingue em um bom tratamento para vocês também, para quem já tem a doença. Joia. A medicina também descobriu uma combinação de genes protetores da esclerose. Genes bonzinhos da esclerose. Por que eu, Matheus, tive Epstein-Barr vírus na minha infância e estou aqui sem esclerose múltipla? É porque provavelmente eu tenho uma combinação de genes favorável que não me deixou evoluir para esclerose. E por que vocês que estão me assistindo têm esclerose? Porque provavelmente vocês têm uma combinação de genes no corpo, que é uma combinação que não casou muito bem com o Epstein-Barr vírus e fez desenvolver esclerose. Então, eu acho que a parte genética ainda vai evoluir muito. A gente vai descobrir uma combinação genética que aumenta o risco de esclerose, uma combinação genética que diminui o risco de esclerose. Eu acho que ainda vamos descobrir. Vamos descobrir e vamos utilizar essas combinações genéticas a nosso favor. Joia. E algo muito importante, um último tema da live, que vai casar com o início da live. Lembra que eu falei de fase inflamatória, causando manchas e surtos, e fase progressiva, causando a progressão silenciosa, que é o acúmulo lento e sustentado de sequelas de problemas? O que a medicina descobriu, e que eu já contei para vocês também, é que a fase inflamatória, as manchas, os surtos, são causados por linfócitos. Linfócitos são células que estão no seu sangue periférico, que você faz hemograma e vem escrito lá: leucócitos, linfócitos, basófilos, linfócitos. Então, a fase inflamatória da doença é causada por linfócitos, células do sangue que entram no cérebro e causam as manchas. E o que a medicina descobriu é que
a fase progressiva da doença, que é a progressão silenciosa, que já existe desde o início, não é causada pelos linfócitos. Não é causada pelos linfócitos. É causada por uma célula chamada glia. G-L-I-A. Glia. Células da glia, como micróglia. Micróglia, células da glia. Então, progressão silenciosa é causada por células da glia, micróglia, que são células que já existem no cérebro de todo mundo desde nascença, desde o nascimento. E as manchas, os surtos, a parte inflamatória é causada por linfócitos, que são células que estão no seu sangue circulando e que entram no cérebro. E qual que é a importância desse conceito? Não adianta usar um remédio que ataque apenas os linfócitos, que não ataque as células da glia, porque você vai abaixar a parte inflamatória e a parte progressiva vai ficar acontecendo. Então, de novo, praticamente todos os remédios que existem na medicina hoje, Copaxone, Interferon, Teriflunomida, Tecfidera, Fingolimod, Natalizumab, Mavenclad, Ocrevus, Kesimpta, Alemtuzumab, Siponimod, praticamente todos esses remédios, eles são direcionados para os linfócitos, direcionados para os linfócitos que estão circulando no sangue e que podem invadir o cérebro e criar manchas e surtos. Então, eles vão abaixar a parte inflamatória, mas não vão fazer nada com a parte progressiva. É por isso que alguns remédios novos estão sendo desenvolvidos, como é o caso dos BTKs, B de bola, T de tatu, K de Kiko, BTK, que são a primeira linha de tratamentos e de remédios que ataca a glia, que ataca a micróglia, que ataca diretamente as células da glia. E não deixam de atacar os linfócitos também. Então esses remédios BTKs, a gente está com muita esperança neles, porque eles vão atacar os dois lados ao mesmo tempo. Eles vão atacar as células da glia e vão atacar os linfócitos também. Então eles vão diminuir os surtos e as manchas e vão diminuir a progressão silenciosa também. Os remédios da atualidade, eles não conseguem fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Às vezes os remédios de maior eficácia, como Mavenclad, Kesimpta, Ocrevus, Alemtuzumab, Siponimod, às vezes esses conseguem mexer um pouco com as células da glia, mas muito pouco. É por isso que eles não são bons para progressão silenciosa. Então tá tudo explicado. Por que os remédios da atualidade não são bons para progressão silenciosa? Porque eles não atacam a célula da glia. Eles atacam apenas os linfócitos. Por que Natalizumab, Ocrevus, Kesimpta, Mavenclad, Alemtuzumab, todos esses remédios são muito bons para diminuir os surtos da doença, diminuir as manchas novas? Porque eles atacam os linfócitos, que é quem causa manchas novas. Então, quando a gente consegue entender melhor a doença, como ela funciona, quais são suas fases, quem causa os surtos, quem causa as manchas, quem causa a progressão silenciosa, a gente consegue melhorar também o direcionamento dos nossos tratamentos. E, neste momento, a melhor medicação que está para vir, não existe ainda em lugar nenhum, está em estudo, em desenvolvimento, e talvez daqui a alguns anos esteja disponível, será os BTKs. São medicações que atuarão diretamente na glia, diminuindo progressão silenciosa, e também atuarão diretamente nos linfócitos, diminuindo manchas e surtos. Então, parece o remédio perfeito. Parece um remédio que vai atuar sobre todos os mecanismos de ação da esclerose. Mas ainda temos que ver os resultados dos estudos, como é que vai ser, como é que não vai ser, se vai ser tão bom assim ou se não vai ser tão bom assim. Vamos ter que esperar o remédio ser aprovado pela Anvisa. Depois vocês vão me ver por aí postando, gritando, brigando. Pessoal, está tendo incorporação de BTK no SUS, vamos votar. Pessoal, está tendo incorporação de BTK nos convênios, vamos votar. E vou chamar vocês para votar, para ajudar a incorporar o remédio.
Mas, de novo, outro puxãozinho de orelha em vocês e nos médicos. Não adianta a gente incorporar o BTK, não adianta a gente incorporar o BTK no Brasil, incorporar no SUS, incorporar no convênio, se vocês continuarem utilizando remédios da década de 90. Digamos que eu, Matheus, sou um mágico, plim, coloquei BTK no Brasil. E o que adianta colocar BTK no Brasil se a maioria dos pacientes continuarem sendo tratados através da escadinha? Começa com Copaxone, não deu certo. Começa com Interferon, não deu certo. Vai pro Tecfidera, não deu certo. Vai pro Fingolimod, não deu certo. Vai pro Natalizumab, não deu certo. Vai pro Ocrevus, não deu certo. Vai pro Alentuzumab, não deu certo. Depois de 20 anos, quando a fase inflamatória da doença já acabou por natureza, quando a fase progressiva da doença já aumentou muito, daí vocês vão tomar o BTK, daí não adianta também. Então, puxão de orelha no sistema. Não adianta ter bons remédios na prateleira no Brasil disponíveis se vocês não utilizarem eles. No Brasil hoje já existem excelentes remédios para esclerose. Alta eficácia, Natalizumab, Ocrevus, Kesimpta, Mavenclad e Alentuzumab. Excelentes remédios para esclerose. Mas é uma minoria de vocês que estão utilizando os bons remédios. E não adianta a gente receber o BTK no Brasil e vocês continuarem não usando os remédios bons. O sistema tem que mudar, os médicos têm que melhorar, os pacientes têm que cobrar mais. Não é culpa de vocês, mas vocês podem cobrar melhorias no sistema, no tratamento, nos remédios, no acompanhamento, em tudo. Então é isso. Existem muitos BTKs em desenvolvimento. Muitas indústrias diferentes estão tentando desenvolver os seus BTKs. Daqui a pouco eu vou fazer o sorteio, eu vi que deu 150. Então, acho que é questão de uns 2 ou 3 anos para o primeiro BTK ser incorporado na Anvisa, na Europa, nos Estados Unidos. E depois de incorporado na Anvisa, o remédio pode ser comprado por brasileiros ou judicializado. Até entrar no SUS, até entrar no convênio, é outra história. Mas, alguns anos, teremos BTK no Brasil. Mas, de novo, não adianta ter BTK no Brasil se vocês não usarem o BTK do Brasil. Não adianta, o BTK lá na prateleira do governo não vai tratar a sua esclerose. Da mesma forma que hoje, o Kesimpta lá da farmácia não trata a sua esclerose. O Ocrevus lá da farmácia não trata a sua esclerose, a menos que ele esteja em você, no seu corpo. Então, não adianta a gente ficar sonhando com BTK se continuarmos usando os remédios da década de 90, do começo dos anos 2000. Não adianta. Remédio bom é remédio na veia, remédio na boca, remédio no corpo. Não adianta a medicina avançar, ter os remédios desenvolvidos e vocês não utilizarem. Então, enquanto os BTKs não chegam, vão fazendo a sua parte. Exercício físico, alimentação, sono, vitaminas, controle das comorbidades, tudo que eu já falei. Mais remédios de alta eficácia do Brasil 2023. Vão fazendo isso. Quando os BTK surgirem, aí vocês vão avaliar se sai da alta eficácia e entra no BTK, ou se continua na alta eficácia porque pode ser que esteja dando certo. Se vocês estão com medo das manchas, dos surtos, da progressão, saibam que os remédios da atualidade, alguns deles, são suficientes para estacionar os surtos, estacionar as manchas e estacionar a progressão silenciosa. Então, saiba que existem remédios da atualidade muito eficazes, mas que vocês não estão usando. Daí não adianta sonhar com BTK, se vocês também não vão usar o BTK. Não adianta o BTK estar disponível, mas não está usando. E não é uma crítica para vocês, é uma crítica aos médicos e ao sistema por não utilizarem as medicações mais modernas, o mais precocemente possível, que é isso que a gente escuta nos congressos. Médico que volta de congresso só volta ouvindo isso. Remédio altamente eficaz desde o início, vamos zerar a doença no começo, vamos estacionar a doença no começo. O cérebro não é infinito. Uma mancha nova é muita coisa.
Uma mancha pode dar surto irreversível. Não deixe acontecer, não deixe acontecer, não deixe acontecer a qualquer custo. Use os melhores remédios desde o início. Use os melhores remédios desde o início. Não dê chance para os remédios fracos. Não dê chance para os remédios leves. Vá direto para os remédios bons. É isso que a gente escuta nos congressos.